Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Aplicando as propriedades dos limites, determine-o em limite de 3x mais 4 vezes 4 menos x sobre 3, com x tendendo ao número 1. Bem, antes de nós começarmos a resolução desse limite, nós vamos recordar algumas propriedades, levando em conta um limite de uma função f de x quando x tende a a, e também o limite de uma função g de x quando x tende a também, sendo a um número real. Nós podemos considerar uma primeira propriedade que diz o seguinte: o limite de uma função f de x vezes uma função g de x quando x tende ao número a, como sendo igual ao limite de f de x quando x tende a vezes o limite de g de x quando x tende a a, ou seja, o limite do produto de duas funções é igual ao produto dos limites dessas funções. Aí, em seguida, nós temos uma segunda propriedade que pode ser explorada, que diz o seguinte: se nós tivermos o limite de f de x mais ou menos uma função g de x, com o x tendendo ao número a, isto também pode ser reescrito como sendo o limite da função de x, f de x, com o x tendendo ao a, mais ou menos o limite da função g de x, com o x tendendo a a. Ou seja, o limite da soma ou diferença entre dois ou duas funções será o limite da soma ou diferença dessas funções, com o x tendendo ao número ao qual cada um desses limites tende, e também o limite original, nesse caso, com o x tendendo a a. Uma terceira propriedade que podemos explorar fala do seguinte: se nós tivermos o limite de uma função f de x dividido por uma função g de x, com o x tendendo ao número real a, nós podemos reescrever esse limite assim: limite da função f de x com o x tendendo a a, dividido pelo limite da função g de x, quando x tende a a. Ou seja, o limite do quociente de duas funções é o quociente do limite dessas funções. Podemos explorar ainda mais uma propriedade que fala do seguinte: se nós tivermos o limite de uma constante real c multiplicado por uma função f de x, com o x tendendo a a. Isto pode ser reescrito como sendo c que multiplica, ou seja, a constante que multiplica o limite de f de x, com o x tendendo a a. E para finalizarmos as recordações das propriedades, nós temos ainda uma quinta propriedade que pode ser recordada e que fala que o limite de uma constante c quando x tende ao número a é a própria constante c. Bem, com essas propriedades agora nós vamos procurar resolver o limite que foi proposto na questão. Nós vamos começar com a primeira propriedade. Na primeira propriedade nós temos o limite do produto de duas funções como sendo o produto dos limites dessas funções. Nós temos aqui o limite de 3x mais 4 vezes 4 menos x sobre 3, com o x tendendo a 1. Então, vamos escrever já a separação desse limite, fazendo limite de 3x mais 4, quando x tende ao número 1, e vezes o limite de 4 menos x sobre 3, quando x tende ao número 1. Então, aí nós separamos o produto, ou a multiplicação, entre as duas funções que foram explicitadas no início, aqui em nossa questão. Agora, olhando mais detidamente para os limites, nós vamos ver que nós temos uma adição na primeira parte, ou no primeiro fator, e um quociente no segundo fator. Então, nós vamos utilizar agora, vamos ver aqui, a segunda propriedade e a terceira propriedade, que nós elencamos agora há pouco. Então, vamos lá.
aplicando então a segunda propriedade, que diz que nós temos o limite da soma ou diferença de duas funções como sendo a soma ou diferença do limite dessas funções. Então vamos escrever o limite de 3x quando x tende ao número 1, mais o limite do número 4 quando x tende ao número 1. Então fizemos a primeira separação aqui. E vamos multiplicar por, como nós temos aqui um quociente entre 4 menos x por 3, podemos escrever então agora o limite de 4 menos x, quando x tende ao número 1, dividido pelo limite do número 3, quando x tende ao número 1. E aí nós aplicamos mais uma propriedade. Agora, como continuidade, note que nós temos no primeiro fator o 3 que multiplica x, ou seja, uma constante multiplicando x. Então podemos, entre aspas, retirar essa constante, nos servindo aqui de mais uma propriedade, ou seja, a propriedade de número 4, ou a quarta que nós enunciamos. E nós temos também uma diferença no segundo fator, 4 menos x, que pode ser aplicado como nós fizemos anteriormente no 3x mais 4 quando separamos. Então vamos aplicar essas propriedades. Limite de 3x ficará limite, ou 3 que multiplica o limite de x, quando x tende ao número 1, mais o limite da constante número 4, quando x tende ao número 1. Tudo multiplicando. E aí nós vamos separar o 4 menos x, fazendo o limite do número 4 quando x tende ao número 1, menos o limite de x, quando x tende ao número 1. E toda a expressão dividida pelo limite de 3, quando x tende ao número 1. Bem, não tendo mais propriedades para aplicar, na verdade existe mais uma ainda, nós já podemos, entre aspas, partir para a resolução do nosso limite. Então vamos fazer isso agora. Nós temos a resolução aqui vai ser feita de modo bem intuitivo, ou seja, nós vamos substituir aqui o valor de x pelos números ou pelo número ao qual esse x tende. Então nesse contexto nós vamos ter no primeiro fator 3 que multiplica limite de x, o x será substituído pelo número 1. Mais, e agora vem a aplicação da última propriedade que nós destacamos, que é a quinta, em que o limite da constante é a própria constante. Então, nesse contexto, nós temos o limite do número 4, que será o próprio número 4. E vamos multiplicar por. Então, nós temos aqui limite do número 4, novamente, será o próprio número 4, afinal de contas é uma constante, menos. E aí nós temos o limite de x quando x tende a 1. Esse x aqui será substituído pelo número 1. Dividido por 3, ou melhor, pelo limite de 3 quando x tende a 1. 3 é uma constante, então o limite da constante é a própria constante 3. E agora nós resolvemos a expressão numérica resultante dessas aplicações de limites. 3 vezes 1 é 3, mais 4, e vamos multiplicar por 4 menos 1, é 3 terços. Em seguida, 3 mais 4 é 7, vezes 3 sobre 3, que é 1, resultando no número 7. Logo, o limite de 3x mais 4, vezes 4 menos x sobre 3, quando x tende a 1, aplicando algumas propriedades dos limites, será o número 7. Ok, galera? Então, findo mais esse breve estudo, desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, se puderem e quiserem retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!